professora Patrícia. Vou gravar uma videoaula para vocês de um tema mega importante. Um tema que eu adoro explicar porque eu sei que ajuda muita gente, não só nos estudos de escola, mas também para concursos, para vestibulinhos, para entrar na ETEC, porque é um tema que, ai gente, toda provinha adora colocar, porque é importante, é bacana e é fácil. Muita gente tem medo e é muito fácil, tá? Que é porcentagem. Olha que bacana. Vocês já ouviram falar sobre porcentagem? No nosso dia a dia, a gente está cercado de situações que envolvem porcentagem, certo? A gente vê porcentagem quando tem eleição, ai, quem está tantos por cento acima, ou fulano está alcançando com tantos por cento os votos. A gente vê porcentagem de desconto nas lojas, é difícil, mas aparece às vezes. Vê porcentagem nos juros, porque tudo que envolve essa questão de uma divisão por 100, a gente trabalha com porcentagem, tá? Por isso tem esse nome. Eu coloquei até para vocês a definiçãozinha do que é porcentagem, então, na verdade, né? E nada mais é do que uma razão com denominador 100. Então, é algum número que eu vou estar calculando e que vou dividir por 100. Em algum momento vai ter essa divisão por 100, tá? Essa palavra porcentagem quer dizer porcento. Então, cento é o quê? 100 unidades. Então, a gente sempre vai, vira e mexe no meio da conta da porcentagem, pá, vai aparecer essa divisão aí por 100, tá bom? Presta atenção para vocês verem, porque há várias maneiras aí de se escrever uma porcentagem. Eu posso escrever ela de uma forma simbólica, que é usando o símbolo de porcentagem, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui não é um sinal operacional, ele é um símbolo, ele representa, mas ele não é um sinal operacional. Posso escrever na forma decimal, que é com números com vírgula, e posso escrever na forma fracionária, que é onde eu consigo enxergar mais a ideia da porcentagem, que é a razão sobre um denominador 100, nessa forma aqui, ó, porque eu dei um exemplo aqui de 3%. Para escrever o 3% com símbolo, é só colocar o 3 e o símbolo, já vai identificar que é 3%. Para escrever esse 3% na forma decimal, nós temos que pensar o seguinte. Quando eu tenho os números decimais, essa primeira casa aqui é os décimos e aqui os centésimos. Então, peraí, se a porcentagem é por 100, então ela trabalha com centésimos, certo? Então, nós vamos sempre considerar duas casas depois da vírgula, que é os centésimos, e identificar a porcentagem. Então, se é 3%, eu vou precisar de duas casas depois da vírgula. Então, eu coloquei um 0 e depois o 3. Vou mostrar depois com dezena que aí não vai precisar acrescentar esse 0. E se for em fração, é só colocar o número que você está trabalhando a porcentagem. Ah, é 3%? Então é 3 em cima e o 100 embaixo. Se for outro número, vamos ver um exemplo aqui, ó, 12%. For 12%. Como que fica em forma de fração? Só copiar o 12, tá? Sobre o 100. Sempre embaixo do denominador será o 100, tá? Se não for simplificada a sua fração. Aqui, se eu for escrever esse valor de 12% em forma decimal, eu vou colocar o quê? 0, quanto? O 12. Não falei para vocês que eu vou usar duas casas depois da vírgula, que eu vou usar os centésimos, aí vai ser o 12. Aqui nesse exemplo de 3%, se eu for representar, por exemplo, 30%, ó. 30%, para escrever em forma decimal, eu vou colocar quem? O 0 e o 3. Mas eu não posso pôr 30? Claro, são duas casas depois da vírgula, mas se aparecer só o 3, também é 30%. Por quê? O último 0 depois da vírgula nem sempre é colocado, nem é obrigado a colocar. Então, tá lá numa questão, quantos por cento é 0,3? Aí a pessoa vai, fácil, 3%. Errou. Tem que lembrar que esse 0,3 é 30%. Porque como eu vou lembrar, Pro? Vou lembrar assim, eu não tenho que ter duas casas depois da vírgula, então se eu não tenho, é porque seria 0. Então você acrescenta o 0 que você vai enxergar o 30 rapidinho.
tá bom? E se fosse em fração, é só pôr 30 sobre 100. Ah, mas tem uma coisa que é importante lembrar para vocês. Existem situações em que é mais do que 100%. Por exemplo, nos juros que cobram da gente, né? Então, a gente também tem que representar essa porcentagem. Aí nós iremos utilizar as casas, os números antes da vírgula. Veja comigo, ó. Se fosse, por exemplo, 300%, olha só, passou de 100%, hein? Então, se a gente vai representar em número com decimal, com vírgula, nós vamos pensar o seguinte, poxa, toda vez que tem número aqui na frente é um inteiro. Um inteiro é 100%, tá? O inteiro é 100%. Eu tenho tudo, então eu tenho 100%. Então, tudo que foi inteiro, passou de 100%, está antes da vírgula. Então, 300%, vamos escrever como? 3,00, tá? Oxe, mas como, professora? Sim, aqui você tem 3 inteiros, 3 de 100%, tá? Aqui é os 300. Ah, mas e se fosse 324%? Aí eu colocaria 3 antes da vírgula, que passou do 100, ele que representa aqui, passou do 100. E o 24, aqui depois da vírgula, tá bom? 24%, certo? Bom, e se fosse aqui em número de fração, seria 300, normal, sobre 100, tá certo? Então, dessas três maneiras, eu posso representar a minha porcentagem. Agora, vamos ver as contas usando essa ideia dos números e eu vou dar algumas opções e você usa a que você achar melhor. Tudo bem? Espera um pouquinho que eu só vou passar as continhas para vocês e vocês vão calcular junto. Voltei, agora vamos fazer os cálculos e lembrar do que eu falei no começo. Bom, aqui eu coloquei dois exemplos e mostro para vocês o seguinte, aqui nós temos que calcular quanto que é 20% de 150 reais. Ai, a pessoa falou lá, você ganha 20% de desconto, ó, é 150 reais, então você ganha, aí você fica lá 3 dias pensando, calculando e não sabe qual vai ser o seu desconto, na verdade, né? Então, primeiramente, como eu falei, esse 20% ele pode ser escrito de três maneiras. Vou calcular aqui para vocês usando uma maneira que é a fração. 20% nada mais é do que 20 sobre 100. Não foi isso que nós vimos no começo da aula? Vezes, quando se trata de dinheiro, eu não vou usar os zeros dos centavos na conta. Eu uso na resposta final para você não se embaralhar com um monte de zero desnecessariamente, tá? Presta atenção aqui, ó. A porcentagem nós iremos trabalhar com conta que é o seguinte, multiplicar a porcentagem do valor que eu quero encontrar e dividir por 100. Então, é multiplicação e divisão. Multiplica a porcentagem pelo número que você está calculando, que você quer, né? E divide por 100, certo? Ah, esse divide por 100 ele é ótimo, né? Porque ele é bem facinho, veja. 20% é 20 sobre 100 e aqui eu vou usar os 150 reais, olha que bacana. Mas eu não vou usar o zero dos centavos, certo? Bom, eu vou, esquece os zeros uns minutinhos e vamos só fazer isso aqui, ó. 2 vezes o 15. Quanto que é 2 vezes o 15? Opa, quem falou 30 acertou aí. Eu deixei 2 zeros descansando aqui, leva ele para a resposta agora, tá? Aqui embaixo eu vou multiplicar o 100, mas não tem ninguém. E toda vez que não tem ninguém, eu tenho aqui, ó, um oculto, porque o denominador vale 1. Então, eu vou multiplicar 100 por 1 e vamos jogar o 100 aqui, ó. Que bacaninha, gente, olha que facinho. Então, eu tenho aqui, ó, 3.000 dividido por 100. Como é uma divisão que tem zeros, nós podemos cancelar esses zeros. E o que sobrou? 30. Ah, era dinheiro, então volta a vírgula dos centavos e aí virou os 30 reais. Ah, então agora você sabe que o desconto que a pessoa estava te dando é de 30 reais. Vale a pena? Acho que vale, né, gente? 30 reais hoje em dia está fazendo falta. Bom, agora aqui, 12% de 600 reais. 12% é 12 sobre 100. Tudo bem? Vezes os 600 reais, mesmo esquema, sem os zeros dos centavos.
Deixa esses zeros descansando e vou fazer 12 vezes 6, tá? Ai, não sei de cabeça. Ó, 2 vezes o 6 é quanto? 12, vai subir 1. 6 vezes 1, 6. Com o que subiu? 7. Os 2 zeros que eu havia tirado, eu trago para a resposta. Embaixo, o 100 não tem ninguém para multiplicar aqui, ó. Então, é porque o 1 está oculto. O 1 adora se esconder. E aí, 100 vezes o 1 é o próprio 100. Olha que bacana, tem zeros para cortar, é uma delícia, né? 72 dividido para 1 é o próprio 72, meus amores. Como era dinheiro, eu coloquei agora o zero dos centavos que eu havia tirado do início. Ai, que facinho, né, gente? Mas ficou bem facinho porque eu coloquei os zerinhos, né? Vamos fazer uns sem os zeros para ver como que fica? Fica fácil também. Pera aí. Voltei agora com outras diferentes, porque para ficar bem firme essas continhas na sua memória, na hora que você estiver fazendo a prova, prestando um concurso e passa. Bom, pensei aqui no 21% de R$80. Vamos ver aqui, o que vai dar isso aqui, hein, gente? Ó, 21% é o quê? 21 sobre 100. Até aí, nenhuma novidade. Vezes o 80, que eu falo para vocês sem o zero dos centavos, tá? Porque não tem nada. Se caso tivesse o número aqui, 25 centavos, aí ele entra na conta, aí eu não posso tirar. Mas como é vírgula 00, posso tirar de boa. Aí nós vamos multiplicar, deixa esse zerinho aqui tranquilo, vou multiplicar só o 21 vezes o 8. Vamos pensar, ó, 8 vezes o 1 é quanto? 8. E 8 vezes o 2 é quanto? 16. O zero que eu deixei aqui, ficou aqui, que eu trouxe para a minha resposta final. E embaixo, quem que vem? O 100, porque o 100 vezes o 1 é o próprio 100. Poxa, embaixo tem 2 zeros, mas em cima só tem 1. Então, 1 até posso cortar, tá? Posso. Mas vamos lembrar uma coisa? Quando você vai dividir um número por 100, você pode andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Como assim, Pro? Ó, esse não era o valor, ó. 1680. Então, a vírgula seria aqui, né? 00. Se eu estou dividindo por 100, eu vou andar 2 casas à esquerda com a minha vírgula. Então, a vírgula vai vir daqui, pula 1, 2 e vai vir para cá. Olha que bacana. Eu nem preciso fazer a continha de dividir, só andar com a vírgula, as casas decimais, que é a quantidade de zeros que tem o 100. Então, no caso, 2 casas decimais à esquerda, certo? Anota essa dica aí, essa dica é importante. Então, nós teremos a resposta 16,80. Esse, como é dinheiro, né? Esse zero aqui a gente pode até tirar, mas como é dinheiro a gente deixa, tá bom? Bom, e mais uma coisinha agora. Nesse caso aqui, ó, tem rascunho, pode tirar. Esse caso aqui é 5%, então é 5 sobre 100, ficou meio tortinho, né? 5 sobre 100 vezes R$32, olha que legal. Bom, vamos multiplicar os 5 vezes o 32, né? Como a gente já estava fazendo em todos. Então, vamos pensar. Quanto que é 5 vezes 2? 10, aí sobe 1. 5 vezes 3 é quanto? 15, mais 1 que subiu, 16. Beleza? Embaixo, quem que vem? O 100, né? 1 vezes 100 é 100. Aqui também dá para cortar o zero, né? Ou andar 2 casas com a vírgula. Então, eu já vou andar 2 casas, 1, 2, tá? Então, vai ficar a vírgula 1,60. R$1,60. Seria 5% de R$32. Ai, ficou bem facinho, não ficou, gente? Eu acho que agora vocês vão entender e não vão esquecer. Sempre coloquem na memória o que eu vou calcular na porcentagem. Se eu tenho a porcentagem, eu vou fazer o quê? Multiplicar, né? E depois dividir por 100. Aí, gente,
Os macetes da divisão por 100 eu falei, se tiver 2 zeros corta, se não tiver anda 2 casas com a vírgula para a esquerda, então não se preocupe que se dividir por 100 aqui que é tranquilo, se preocupe só em não errar e multiplicar, tudo bem? Eu espero que tenham gostado. Eu vou fazer na sequência um outro vídeo agora colocando para descobrir a porcentagem, porque aqui eu tenho a porcentagem. Como que eu faço para descobrir? Eu não sei quanto é porcentagem tipo 5, quantos por cento de 200. Ai, que conta que será, hein, gente? Assiste aí o próximo vídeo que vocês vão aprender. E cai nisso bastante também. Beijão, até a próxima videoaula.